Olá, missionário! Que bom que você está aqui no canal. Meu nome é Priscila do Missões em Foco e hoje nós vamos descobrir se as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus e morreram, se elas vão para o inferno. Fica aqui que a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Então, gente, isso é uma dúvida muito grande e eu vejo muita gente indo para dois pontos, dois extremos. Uma parte das pessoas dizem que não, que essas pessoas não vão para o inferno porque Deus não seria injusto, elas nunca ouviram falar sobre Jesus, Deus não é ruim, então elas não vão para o inferno. Já o outro ponto de extremo é que dizem que essas pessoas elas vão para o inferno sim, porque a própria palavra diz que não existe um caminho para o céu, não tem como você alcançar a salvação, senão por meio de Jesus. Então, se Jesus não chegou até elas, então sim, elas vão para o inferno. O que traz luz para a gente entender e compreender essa questão é Romanos 1:20, onde fala que a própria criação, ela exala a divindade, o poder de Deus. Então, tudo aquilo que foi criado, ele fala, ele prega para as pessoas a existência desse Deus. Então, por isso que nesse mesmo versículo diz que tais homens, todas as pessoas, elas são indesculpáveis. Ninguém vai ter a desculpa de chegar diante de Deus e dizer: eu nunca ouvi falar sobre você, porque a própria criação prega para a humanidade. Tenho dois exemplos aqui para trazer para vocês que se encaixam muito nisso e faz a gente compreender melhor. Um foi de um professor meu em um curso bíblico que eu fiz e ele contou o testemunho dele. Ele se tornou um ateu, ele se tornou uma pessoa totalmente cética, não cria no inferno, não cria em céu, não cria em Deus. E ele batia mesmo nessa tecla. As pessoas que tentavam se aproximar, pregar o evangelho para ele, elas recebiam palavras, sabe, muito duras, porque ele pegava mesmo pesado. Tanto que ele ficou sabendo depois que as pessoas na igreja se reuniam e aconselhavam umas às outras a não se aproximar mais dele e tentar evangelizar. Muitas pessoas chamavam ele para retiros. Ele sempre dizia: eu vou para a igreja, eu vou para o retiro. Ele dizia para poder se livrar, né? Mas nunca ia. E aí chegou uma vez, uma pessoa convidou ele, disse que nesse retiro ia ter um rapel, e ele gosta muito disso, e ele se interessou, e ele foi só por causa do bendito rapel. E ficou passando lá, passou os dias, tudo, não entrava nada, o pessoal tentava chegar, ele ia em cima, não estava nem aí, e chegou o dia do bendito rapel. Ninguém conseguia fazer com que a palavra entrasse nele. E ele disse que chegou no rapel, chegou nesse local de manhãzinha, amanhecendo, e ele disse que um lugar muito lindo, muito maravilhoso. E quando ele viu aquele nascer do sol, que ele disse: olha, o lugar era perfeito, era lindo. E ele disse que naquele momento que ele viu aquela vista, saltou ao coração dele esse versículo, né, de que nenhum homem, todos os homens são indesculpáveis, porque a própria criação prega a existência, o poder, a divindade de Deus. Ele diz que naquele momento, sem ninguém, não foi ninguém que tirou o sim dele, foi a própria natureza, a própria criação. Ele se derramou, ele se reconciliou, ele voltou, ele creu. Não, Deus existe, né? Então não foi através de pessoas, foi através da própria criação. E você pode dizer assim: ah, Priscila, mas ele já ouvia a palavra. Mas eu tenho um testemunho que eu vi uma vez de uma entrevista de um indígena. Esse indígena não tinha tido acesso a nenhum missionário, a ninguém, mas ele disse que sabia, ele disse que olhava a criação, ele sabia que existia um Deus, existia um único Deus que havia criado todas as coisas, e ele disse que sentia, só que ele não sabia o nome desse Deus. E aí, quando finalmente um missionário chegou até ele e pregou e falou sobre Jesus e as características de Deus e as características e o papel de Jesus, a resposta dele foi: eu tenho esse Jesus, é o meu Deus. É o nome dele, eu não sabia o nome dele, mas é o meu Deus, é isso aí, é exatamente isso aí que você está falando. Eu sei que ele existe, é desse jeito mesmo. Então tudo que as pessoas falavam para ele, na verdade, tudo que ele já cria só com a natureza à sua volta. Ele só não sabia que o nome era Jesus. Então assim, as pessoas não conseguiram chegar, mas sabe, aonde a nossa voz não chega, a natureza, a criação, ela prega. Isso não tira a responsabilidade minha e sua de pregar, de falar do evangelho, porque
A própria palavra diz lá em Tiago 4,17, que aquilo que está em minhas mãos para fazer e eu não fizer, o bem que eu devo fazer e eu não fizer, eu estou cometendo pecado. Deus não vai chegar para as árvores e dizer por que aquelas pessoas não acreditaram em Jesus, senhora árvore. Não, ela vai cobrar de mim e de você. Por que você teve a oportunidade de pregar? Por que você pegou os seus talentos e enterrou os seus talentos? Por que você não saiu das quatro paredes e foi evangelizar? Por que você não cumpriu o primeiro e o segundo nível de missões, que no mínimo todos nós fomos chamados para isso? Se você não sabe sobre esses níveis, clica aqui em cima. Ele vai cobrar de nós. Então a responsabilidade é minha e sua, ok? Eu espero que eu tenha esclarecido, tenha tirado essa dúvida para vocês. Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Deixa um like, compartilha, comenta. E não deixa de seguir a gente lá no Instagram, @Missões em Foco, ok? Cheirinho e até a próxima, missionário. Tchau, tchau.